Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, estão me ouvindo? Tô ok? Posso começar? Pode, professor. Bem, então, a gente vai ver hoje uma técnica de simplificação também, né, de circuitos elétricos, que é a chamada conversão ou transformação, né, estrela-triângulo. Às vezes a gente encontra outros nomes também, né? Um caso particular a gente também pode chamar de Y delta, né, ou delta estrela, o que a gente pode encontrar também. Mas basicamente é uma técnica de simplificação de circuitos quando a gente tem alguma configuração que torna difícil o cálculo da resistência equivalente. Tá? Deixa eu botar ela aqui bonitinha aqui. Tá? Então, a gente vai ver um exemplo quando eu passar o documento para vocês, mas basicamente são situações onde a gente tem uma configuração de resistores ou impedâncias, não necessariamente só resistores, uma topologia como essa aqui, tá? Que a gente pode também chamar de π, ou uma topologia, uma configuração chamada de T, né? Que seria o análogo aí da configuração estrela, e essa aqui seria como se fosse o triângulo. Também é uma outra nomenclatura que a gente pode encontrar. Tá? Então, quando a gente observa uma situação dessa, a gente se encontra com uma dificuldade para calcular a resistência equivalente, que a gente vai ver no exemplo. Tá? E desenvolvendo matematicamente essa expressão, a gente pode chegar a uma conclusão, a um circuito equivalente, nos dois casos. Se você parar para perceber, os dois casos aqui, ele tem nós em comum, né? E ele tem nós em comuns e a gente pode desenvolver matematicamente, se a gente for observar essa configuração π aqui, seria como se fosse o que a gente chama de estrela, né? Então, aqui, eu tenho o nó A, o nó B e o nó C, né? E eu tenho a topologia que a gente conhece também como essa aqui como triângulo, essa aqui como estrela, também tem o nó A, nó B e nó C. No documento que eu vou mandar para vocês, a gente chama de 1, 2 e 3, mas tá, a nomenclatura, basicamente, são nós comuns que a gente vai ter no nosso circuito. Tá? Essa referência que eu estou usando aqui, ela usa A, B e C. Né? E aqui eu estou usando genericamente uma impedância também, para designar essa topologia que a gente chama de delta, ou triângulo. Né? Então a gente tem nós comuns, né? A, B e C, ou 1, 2, 3, como a gente vai ver no exemplo do relatório, onde a gente desenvolve matematicamente, isso aqui eu não estou mostrando, né? Mas isso tem livros, vocês podem buscar depois, e a gente chega com uma expressão onde essa impedância ou resistência, aqui no caso, ZAB, vai ser dada por uma expressão que é função da... Na verdade, eu quero transformar, né, a topologia estrela para a topologia triângulo, né? Aqui ele chamou de estrela para delta. Né? Então, eu parto do princípio que eu tenho essa topologia aqui, eu tenho essa configuração, e eu quero obter essa configuração aqui. Ok? Então, eu parto do princípio que eu tenho ZA, ZB, ZC, ou RA, RB e RC. Né? Então, se eu quiser calcular a conversão, a transformação, ou seja, achar o RAB aqui, eu tenho que fazer essa expressão, desenvolver essa expressão para calcular essa impedância ou resistência equivalente na topologia triângulo. Tá?
E eu tenho que fazer essa expressão para calcular o RBC na topologia triângulo e o RAC na topologia triângulo, partindo do princípio que eu tenho essa configuração aqui, certo? Então, essa aqui, a transformação é estrela-triângulo, ou estrela-delta, tá? Então, esse desenvolvimento matemático, se você parar para perceber, o numerador, pessoal, o numerador é igual para todas as expressões, certo? O numerador vai ser o produto das impedâncias aos pares, ou seja, eu vou ter o RA vezes o RB, o RB vezes o RC vezes o ZA, vezes o RC vezes o RA, né? O somatório desse produto, a soma desses produtos, certo? Você perceber, ela é comum, né? O numerador é comum. O que vai diferenciar é somente o denominador, certo? Então, esse RAB aqui, certo? Que seria o ZAB, ou o RAB, no caso, na topologia delta, vai ter o denominador exatamente o RC, aquela resistência ou impedância que está oposta à impedância que eu estou querendo calcular, certo? Então, esse ZAB ou RAB aqui, ele vai ter no denominador o ZC ou o RC, tá? Então, se você parar para perceber, existe uma lógica nessas expressões, né? A lógica é a seguinte: o numerador é sempre o produto das resistências ou impedâncias que estão ligadas a um par de nós, né? A soma desses produtos. E o denominador vai ser sempre a resistência oposta àquela resistência que eu estou querendo calcular, certo? Aqui no caso eu tenho o ZAB, o denominador vai ser o RAB, eu tenho o ZC aqui, eu tenho o RC, certo? Se eu quiser calcular o RBC, né? A resistência no denominador vai ser o ZA ou o RA, né? Se eu quiser calcular esse ZAC, o RAC ou o RAC, a minha resistência no denominador ou impedância no denominador vai ser o ZB ou o RC, ou o ZB ou o RB, ok? Então existe uma lógica aqui, uma lógica na definição dessas expressões, né? Então, da mesma forma que eu tenho a transformação da estrela para delta, ou estrela para triângulo, eu também tenho o caso oposto, certo? Se eu partindo do princípio que eu tenho essa configuração, eu posso chegar a essa, eu também tenho que, se eu tiver essa configuração, eu posso chegar a essa, tá? Seria, no caso, a transformação triângulo-estrela, certo? Que seria essa aqui, que tem a particularidade, ou delta-estrela, né? Triângulo-estrela ou delta-estrela, você pode encontrar também. Ela tem a particularidade de ser, no denominador também, a soma de todas as impedâncias do meu triângulo, certo? O RAB, RBC, RAC, tá? Aqui eu tenho impedâncias, né? Seria o RAB, RBC, RAC, certo? Seria o denominador seria comum para todas as expressões, certo? E no numerador, eu teria um produto das duas impedâncias ou resistências que eu quero encontrar, né? Então, se eu quero achar o RA, certo? O meu numerador, eu quero achar o RA, que é no caso do ZA, o meu numerador vai ser o ZAB vezes o ZAC, ou o RAB vezes o RAC, certo? Se eu quero achar o RB, certo? Eu vou ter que multiplicar no numerador o RAB ou o RBC, certo? Se eu quero achar o RC,
ZC. No caso, eu vou ter que multiplicar no numerador o ZBC e vezes o ZAC, ou RBC vezes o RAC. Tá? Então, essas duas configurações eu posso fazer o paralelo. Eu posso fazer, na verdade, o paralelo não. Eu posso fazer essa transformação e obter uma situação onde eu posso calcular a impedância equivalente. Certo? Então, vamos ver num exemplo. Esse exemplo daqui, na verdade, eu achei muito simples demais. Vamos ver o exemplo do livro não, do documento, que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai ter um exemplo de um circuito, na verdade, prático, onde ocorre essa situação, onde fica difícil de eu calcular a resistência equivalente. Certo? Certo? Em determinadas situações, a gente tem essa dificuldade. Vou botar para cá. Certo? Você imagina um circuito desse aqui. Beleza? Como que eu vou calcular a resistência equivalente desse circuito? Fica difícil, porque eu não posso tirar o paralelo de R1 com R2, porque eu tenho um R3 aqui no meio. Certo? Eu não posso calcular o série de R1 e R4, porque eu tenho um R3 aqui atrapalhando. Certo? Então, se você parar para perceber, eu não tenho como calcular a resistência equivalente desse circuito hipotético aqui, né? Nessa situação, eu tenho que aplicar essa transformação em estrela-triângulo. Então, eu tenho várias situações, na verdade, eu tenho 4 situações que se encaixam aqui nesse circuito, né? Eu posso abordar o problema para calcular a resistência equivalente nesse circuito de 4 maneiras diferentes, certo? Então, é exatamente isso que a proposta da prática de hoje pede para vocês. Na verdade, eu vou dar um exemplo, né, de uma aplicação, e eu quero que vocês calculem, na verdade, no final, a resistência equivalente para as 4 situações, certo? Que a gente pode a gente pode abordar o problema de 4 maneiras diferentes, certo? Então, numa situação dessa aqui, se você parar para observar, essa aqui ele define a transformação estrela-triângulo, tá? E a mesma forma que eu mostrei para vocês ali agora, aqui ele também mostrou, só que ele transformou aqui o R1, o RA, RB, RC em R1, R2, R3. Mas é basicamente a mesma expressão, tá? Os nós, então, ele definiu os nós como 1, 2 e 3 em vez de A, B e C, mas é a mesma expressão, tá? Então, pessoal, aqui está a transformação, na verdade, do caso de estrela para triângulo. Tá? Aqui eu estou mostrando o circuito está sendo mostrado com as duas juntas, mas é simplesmente para ilustrar. Tá? Não quer dizer que eu tenho esse circuito todo aqui com isso aqui mostrado. Né? Está partindo do princípio que eu tenho R1, R2, R3 e eu quero obter R12, R13, R23, que seria o RAB, RAC, RBC, que eu mostrei lá no exemplo anterior. A gente pode observar essa expressão dessas duas maneiras. Né? É só questão de gosto, de nomenclatura, mas é igual. Então não quer dizer que o circuito nosso, esse circuito aqui, tenha as duas. Certo? Significa que eu parto do princípio que eu tenho uma estrela e quero obter um triângulo. Tá? Essas expressões aqui a gente já viu agora que eu mostrei para vocês.
E tem aquela particularidade, né? O produto, em cima eu vou ter a soma dos produtos de todas as dos pares de resistências R1, R2, R2, R3, R3, R1, tá? Vão ser um numerador comum a todas as expressões, certo? E a única coisa que vai diferenciar aqui vai ser o denominador, como eu já tinha comentado, certo? Se eu quero calcular o R12, o meu denominador vai ser o R3, certo? Se eu quero calcular o R13, o meu denominador vai ser o R2, aquele resistor que está oposto ao resistor do triângulo que eu quero calcular. Se eu quero calcular o R23, certo? Que é esse aqui, o meu denominador vai ser o R1, que é o resistor oposto ao resistor do triângulo que eu quero calcular, tá? Então, existe essa lógica. Essa fórmula, então, é fácil de decorar porque existe essa lógica aqui, tá? O numerador é comum e o denominador vai ser sempre o resistor oposto ao resistor do triângulo que eu quero calcular. E a transformação triângulo estrela vai ser o denominador vai ser igual, como eu havia comentado, certo? Vai ser a soma desses três resistores aqui, R12, R23 e R13, que seria o RAB, RAC e RBC que eu mostrei lá anteriormente, né? Esse denominador vai ser comum. E o numerador, no caso, vai ser o produto de R12 e R13, no caso, se eu quiser calcular o R1. Né? Se eu quiser calcular o R2, o numerador vai ser o produto de R12 e R23, certo? Se eu quiser calcular o R3, o numerador vai ser R13 vezes R23, certo? Então também existe uma lógica aí. A questão é só a gente enxergar no circuito essas transformações que podem ocorrer, beleza? Então, o procedimento para você analisar aquele circuito particular ali em cima, o procedimento para a gente encontrar as soluções possíveis aqui é tentar enxergar nesse circuito os triângulos e as estrelas que existem ali, né? Então a gente tem que identificar esses arranjos, certo? Eu faço uma transformação em um desses arranjos que eu escolho e depois, a partir daí, eu consigo simplificar o circuito usando a teoria normal, ou seja, resistência em paralelo, resistência em série, se soma, resistência em paralelo, produto sobre a soma, e a gente consegue, então, deduzir a resistência equivalente após fazer essa transformação, certo? Certo? Então você identifica os arranjos, você escolhe um arranjo desse aqui, escolhe aquele sobre o qual será realizada a transformação, enumerar os nós do arranjo a ser transformado. Então, para se encaixar, na verdade, para se encaixar nessa expressão aqui, né? Você tem que dar nome aos bois quando você for organizar essa tua expressão, para você não se perder, certo? Aplicar a transformação, ou seja, eu vou aplicar, dependendo do que eu enxergar. Se eu enxergar um triângulo para ser transformado, então eu vou transformar aquele triângulo numa estrela e fazer simplificações depois disso. Se eu enxergar uma estrela, eu vou transformar aquela estrela em um triângulo e transformar, e a partir daí, depois dessa transformação, simplificar o circuito, né? Então, com uma transformação, a gente vai ver, com uma transformação apenas a gente consegue, a partir daí,
consegue aplicar as regras normais, vamos dizer assim, de cálculo de resistência equivalente, certo? Eu vou aplicar essa transformação, vou redesenhar o circuito com a transformação, ou seja, se eu enxerguei primeiro um circuito como um triângulo e transformei ele para uma estrela, eu vou redesenhar o circuito depois que eu calcular as resistências estrela que eu consegui calcular, certo? E vou rearranjar esse circuito, redesenhar ele e calcular a partir daí a resistência equivalente. Certo? Então, depois simplificar, né? Aplicar as simplificações possíveis, né? Basicamente resolver o circuito, calcular a resistência equivalente do circuito. Tá? Então, exemplificando. Tá? Aqui vai ter um circuito parecido, na verdade, bem parecido com o que o relatório vai pedir. Né? Então, daqui, pessoal, a gente tem essa seguinte situação. Se você observar bem, eu olhando, não sei se aqui vai ficar esquisito de eu... Não, mas aí já está desenhado aqui. Tá? Então, se eu observar aqui, ó, R1, R2 e R3, se eu observar isso aqui, eu percebo que eu tenho aqui uma estrela, certo? Eu tenho uma estrela em R1, R2 e R3. Então, essa é uma possível conversão, certo? Eu posso converter essa estrela essa estrela não, perdão, desculpa, gente. Esse triângulo numa estrela, né? Esse triângulo numa estrela, porque eu tenho o nó R1 com R2 comum, né? E o R3 aqui formando a base do meu triângulo, né? E eu posso converter, então, esse triângulo numa estrela. Então, essa é uma simplificação possível. Da mesma forma que eu enxergo... Oi? Pode repetir de novo, por favor? Posso. R1, R2, R3, se você parar para perceber, ele é um circuito desse tipo aqui, ó, né? Onde o R1, R12, R13 estão conectados ao mesmo nó. Aqui, esse aqui seria o R12 e R1, esse aqui seria um lado do triângulo, esse aqui seria um outro lado do triângulo. Seria um triângulo isso aqui, uma configuração de triângulo, R1, R2, R3, certo? E com isso, eu posso aplicar uma transformação desse triângulo para uma estrela e redesenhar o circuito a partir daí. Conseguiu enxergar, o André? Então, isso aqui, esse R1, R2, R3, a gente pode considerar como se fosse isso aqui, ó. E isso aqui eu posso transformar nisso aqui. Certo? Da mesma forma que eu tenho um triângulo aqui em cima, eu tenho um triângulo com o vértice para cima, se você parar para perceber, eu tenho aqui, ó, um triângulo com vértice para baixo. Ó. Aqui em R3, R4 e R5. Aqui, ó, a gente separou aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a cor aí, esse verde, esse meio verde aqui, seria o primeiro triângulo, seria um triângulo. Esse em amarelo aqui seria o segundo triângulo, certo? Então, olhando aqui o circuito, eu tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui, tá? Seria o em verde e amarelo que está... Professor, aqui. Também tem 2 estrelas, não tem? Tem 2 estrelas também. Tá, então em verde e em amarelo eu tenho 2 triângulos, tá? Tá bem organizado aqui. Em verde e amarelo eu tenho 2 triângulos. Tem um primeiro triângulo em verde, R1, R2, R3, e eu tenho em amarelo circundado aqui, ó, eu tenho o segundo triângulo em amarelo, em R3, R4 e R5. Ou seja, eu tenho então 2 opções de simplificação aí. Da mesma forma, não sei quem falou aqui. Quem falou agora? Professor. Foi o Guilherme.
Fui eu, Guilherme, professor. Então, Guilherme, a gente tem também duas estrelas aqui. Alguém quer falar aí? Sim, é o Luciano. É porque eu sou tirou da imagem aí, para eu poder verificar aqui e falar com o senhor. Fala. Então, no R4, R1 e R3 também seria um outro triângulo? Já está marcado aí, né? Desculpa, eu não tinha percebido. Não, ali é uma estrela. Uma calma estrela? Aí. O R1, o R3 e o R4 são uma estrela. Isso. Que nem o R2, o R3 e o R5 são outra estrela. Isso já está marcado aqui, ó. Se você parar para perceber, aqui, esse nó comum aqui, ó, é característico da estrela, tá? Então, entendi. Não, beleza. Valeu. Eu tenho quatro opções de simplificação aí, tá? Para obter a resistência equivalente, simplificação, transformação, né? Para obter a simplificação da minha resistência equivalente, que é o que eu quero, tá? Nesse caso aqui específico. Então, a gente pode escolher uma dessas resistências aqui para abordar. Uma dessas transformações. Aqui, como no exemplo, a gente trabalha com o segundo triângulo, em amarelo, tá? Para exemplificar. Então, a gente vai enumerar esses nós externos, né? Que já estão aqui. Vai ser 1, 2 e 3 aqui. E vai redesenhar ele separadamente, tá? A gente vai redesenhar isso separadamente e aplicar a transformação. Tá? Então, o nó 1 e o nó 2 vão estar... O nó 1 vai estar com o resistor de 800 e de 230. Ó. O nó 1 vai estar o resistor de 230 e 800. Tá? Acompanhe aí comigo. e 230. E o nó 2 e 3 vai estar com o resistor de 470. Dois e 3, entre os nós 2 e 3, eu tenho um resistor de 470. Redesenhando ele para ficar uma cara de triângulo, né? Eu tenho exatamente isso. Então, eu peguei os nós do meu circuito, coloquei aqui 1, 2 e 3 e coloquei as resistências que estão entre esses nós, né? E chamei, em vez de... Eu mudei o nome aqui para se adequar às expressões que a gente tem, ok? Então, o meu R4 virou R12, porque é uma estrela. Que é uma estrela, não, é um triângulo, desculpa. O R4, não, calma. Quem virou o R12 foi o de 800. Esse aqui, o R12, virou... o R3 virou R12, tá? O R3 virou R12. Porque ele está entre o nó 1 e 2. O resistor de 230 virou o R13, que ele está entre o nó 1 e 3. Tá? E o R2 e o resistor de 470 virou o R23, beleza? Então a gente adequou a expressão que a gente tinha como definição de um triângulo lá em cima. Tá? E qual a expressão para transformação triângulo-estrela, que é o que eu preciso fazer? Eu tenho um triângulo que eu quero transformar em estrela. Né? Então eu vou lá em cima. Eu tenho um triângulo, quero transformar em estrela. Obrigado. Então, vou ter que usar essas expressões aqui, ó. Tá? Eu tenho o R12, R13, R23, né? Então, eu tenho que calcular essas expressões aqui para obter o R1, R2, R3 correspondentes à estrela que eu quero obter. Tá? Então, pessoal,
Para calcular o R1, por exemplo, para calcular o R1, eu vou ter que multiplicar o resistor de 800 vezes o de 230 e dividir pela soma de 800 mais 230 mais 470, que é a expressão que a gente viu. Vou fazer aqui no Excel rapidinho. Tá, eu já fiz o Excel aqui já com as formulazinhas já maceteadas aqui para a gente. Tá, pessoal? Então, eu quero transformar do triângulo para estrela. Então, tem esse triângulo aqui, eu vou calcular o R1. O R1 é o resistor que vai ficar aqui no meio, ó. Esse resistor que vai ficar aqui no meio, entre o R1.2 e o R1.3. Tá? E como eu calculo ele? O cálculo vai ser o produto de R1.2 vezes R1.3, ó, sobre a soma. Então, eu vou botar aqui R1 vai ser igual ao produto de 800, né? Vezes 230, né? Dividido pela soma de todas as resistências. Ou seja, R1.2, R1.3 e R2.3. Tá? Vai dar 1.500. É isso, já fez? 800 mais 230 mais 470. Bem, deu 122. Calma aí. Você achou 1.500? Não. 1.500 o de baixo, professor. A soma de tudo. Ah, tá. Não. Eu já fiz o resultado. Já fiz a expressão toda aqui, ó. Ó, Ah, tá? eu tô ligado. Beleza? Ou seja, deu 122,667. Certo? O R2. E o R3. Essa fórmula aqui eu vou copiar aqui para baixo, porque o denominador é comum, né? Já vai me facilitar um pouquinho. Muda só os... Certo? Beleza? Aqui está o mesmo valor agora, mas eu vou modificar aqui, ó. O R2, tá? O R2 vai ser o produto de 470 vezes o 800 dividido pelo denominador comum que a gente tem, né? Então, aqui eu vou mudar por... vai ser 800 vezes 470, tá? $250. E uns quebradinhos. Tá? E o R3? O R3 vai ser... Trocar o 800 por 470. Vai ser o 800 por 470, é isso. Certo? Que vai ser o R23 vezes o R13. Tá? Então, de antemão, eu obtive esses valores aqui, ó. Tá? Esses valores aqui vão ser a minha nova topologia estrela, que vai ser um circuito onde eu vou ter um R1 com 122, um R2 com 250 e um R3 com 72. Tá? Vamos lá para o arquivo de novo.
e o arquivo vai estar mostrando, certo? Exatamente isso. Tá batendo, eu nem sei se eu... É, isso aí, já tá aproximado, né? 250 Já tá mm. arredondado. Tá, ele arredondou aqui para 0,7. Pode ser também, tá? Então, essas expressões aqui foi o que a gente fez agora lá no Excel. Beleza? Ok. Obtive a transformação do triângulo para a estrela e agora eu vou redesenhar o circuito. Tá? Vou redesenhar o circuito original, transformando aquele resistor. Ai, caramba. Certo, pessoal? Aqui entre o nó 1 e o nó 3. Entre o nó 1 e o nó 3, eu vou ter o R1 e o R3. E no nó 3, eu vou ter o R2. Quem é o R1 e quem é o R3? R1 é 122, R3 é 72, e sozinho lá embaixo eu vou ter o R2 que é 250. Tá? Então, acompanhando os nós que a gente redesenhou ali, eu vou ter isso aqui. Então, calma aí. Calma aí. Deixa eu... 1, 2 e 3. Então, 2, entre 1 e 2. Ah, não. Entre 1 e 2 eu vou ter o resistor de 800, que vai ser o meu. Entre 1 e 2, eu vou ter o resistor de 122, 250, e lá embaixo eu vou ter o de 72, que vai estar ligado ao nó 3. Isso vai estar ligado ao nó 3, o resistor R3. Tá, então eu vou ter isso mesmo, 122, 250 e sozinho lá o nó 3, ligado ao nó 3, o resistor de 72. Tá? Então, redesenhando aqui, tem que atentar para os nós, porque normalmente, às vezes, isso aqui confunde. Né? Você tem que botar os nós certos da equivalência que você fez. Né? Então, eu obtive 122, 250 e 72. Cara, beleza. Agora só o seguinte, eu tenho aqui um resistor de 250 em série com de 350. E eu tenho um resistor de 122 em série com de 200, com de 100. Isso aqui é um circuito paralelo, beleza? Então, eu vou fazer o paralelo desse aqui e depois somar com o resistor de 72 que ficou sozinho ali embaixo no nó 3. Aí eu consigo obter a resistência equivalente, certo? Então vamos fazer aqui, mudar aqui esse carinha, jogar para lá, e a gente faz, e depois volta aqui que está o resultado aqui também para vocês acompanharem depois.
Tá, pessoal? Então aqui, primeira coisa, eu vou fazer o R1 mais eu não dei o nome a ele, né? Vamos calcular esse resistor aqui de mais 122,7, né? Então tem um resistor aqui de 222,7 e depois eu tenho um resistor aqui de 350 mais 250,7. Tá? Eu vou ter que fazer o paralelo dessas duas resistências. Né? O paralelo dessas duas resistências, eu vou botar aqui do lado, que vai ser o produto sobre a soma, né? 222,7 vezes 600, né? Dividido por 222,7 mais 607. Beleza? 162,46. Tá? Então, esse aqui é o paralelo entre essas duas resistências aqui que eu calculei. Certo? E agora eu tenho que somar com o de 72. Eu estou fazendo aqui, mas está organizadinho lá no documento também. Eu estou fazendo aqui para a gente fazer junto, tá? Então, eu vou ter 162. Eu botei isso aqui, né? Mais 72,1. Então, a minha resistência equivalente, depois de todas as simplificações possíveis, né, que eu obtive foi essa aqui. 234,56 ohms. Né? Aí, no caso, agora, para achar as coisas, só fazer o V igual a RI, né? Se você quiser achar a corrente, achar. Isso, na verdade é corrente, né? Porque a tensão você já tem, se quiser achar a corrente, é só botar V sobre esse resistência equivalente aí. Tá, então aqui, ó, ele já fez o paralelo aqui, a gente fez o paralelo lá no Excel, né, e a gente achou aqui 234,6 ohms, a resistência equivalente. Se eu não tivesse essa transformação de triângulo para estrela, eu não ia conseguir fazer isso de outra forma, né? Então essa técnica de simplificação, às vezes, em certos casos, tem que ser utilizado. Por malha não conseguiria, não, professor? Se fosse analisando por malha, ia dar um trabalhão, mas... Então, na verdade, a simplificação, na verdade, as técnicas servem para você, de repente, não usar uma coisa tão complicada. A gente vai ver, eu quero que vocês façam agora, para comprovar que a gente obtém o mesmo resultado, né, fazendo a simplificação pelas duas estrelas. Pela outra estrela, não. A gente pode fazer a gente pode fazer por uma estrela. Já que a gente já fez pelo triângulo, para exemplificar, vamos fazer por uma estrela. O que a gente vai obter aqui? A gente vai transformar essa estrela aqui num triângulo, né? E depois a gente vai conseguir... Vai ser mais difícil. Você vai perceber que vai ser mais difícil, porque você vai ter uma resistência só aqui depois no final, né? E duas resistências aqui, ó, na diagonal, vamos dizer assim, certo? Essas duas resistências na diagonal vão formar um paralelo com R5 e R2. Aí você vai calcular esse paralelo, né? O R5 e R2 com essa resistência do triângulo que você vai encontrar, com essa transformação.
E depois que você achar esse paralelo, você vai fazer o paralelo com a resistência que sobrar aqui, com a resistência do triângulo que sobrou. Ou seja, essa aplicação aqui também vai dar certo, vai ter que dar 234,6, mas ela vai dar mais trabalho, né? Porque se você parar para perceber, você tem dois paralelos que você vai ter que fazer. Quando você transformar essa estrela para um triângulo, você vai ter dois paralelos, um com a resistência que está aqui e outro que vai ser esse R2. Né? E a outra com R5 com a resistência que você vai encontrar. Ou seja, você vai ter dois paralelos. E depois, para poder chegar a essa simplificação. Né? Então vai ser um pouquinho mais difícil, mas também chega. E é isso. Você pode fazer isso de quatro maneiras possíveis. Você pode usar o triângulo de cima, você pode usar essa estrela daqui e também obter a mesma coisa. Tá, pessoal? Então, você escolhe a simplificação que você quer. Beleza? Pessoal, então, vamos fazer para a gente exercitar, né? A simplificação pela... Eu vou dar um tempinho aí para vocês, para a gente fazer a simplificação do circuito. Pessoal, eu tô no celular, tá? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Então você acompanha depois. Vou fazer a simplificação do circuito usando essa estrela em azul aqui, a primeira estrela. Essa primeira estrela em azul aqui, R1, R3 e R4. Tá? Pessoal, olha só, eu vou mandar o documento para vocês para ficar mais fácil aí, tá? Então isso aqui eu vou mandar para vocês agora e Vai entrar nos arquivos aqui do Teams, ô professor? caramba, eu não sei mexer aqui direito, não. Eu vou mandar no grupo lá. Pode ser também. Vou mandar no grupo que acho que para mim é mais fácil. Pessoal, boa noite. Hoje eu tô assistindo minha primeira aula, eu não tô no grupo não. Vou mandar meu número aí. Tem como me incluir no grupo aí para eu pegar o arquivo, por favor? Pessoal, me ajuda aí, por favor, bota ele para mim, que todo mundo aí é administrador. Professor, eu também não tô nesse grupo não, tá? Eu tava com a dificuldade de entrar aí, só tenho um grupo do que fizemos a AV1 mesmo. Opa, tá bom. Cara, mas vão te colocar aí. Se não colocarem, eu coloco daqui a pouco. Só que eu tô jogando aqui o... Na verdade, vou ter que repostar isso, né? Se você... Ok. É só mandar o número no chat, velho. Que o pessoal tá Tá, eu vou adicionando. estar aqui agora. Pessoal, por favor, faz isso aí para mim, André, alguém, Emerson, alguém para mim, por gentileza. Eu vou esperar incluírem você para depois eu enviar, porque aí eu não preciso reenviar, tá? Inclui ele aí primeiro, que eu já envio para vocês.
Enviei o número aí, tá, rapaziada? Isaac já tá no grupo já, hein? Posso mandar lá? Pera que eu acho que não botaram o Luciano ainda não, pessoal. Deixa eu incluir ele aqui. Eu tô sem administrador, senão eu colocava. Aí, pronto, colocaram, pessoal. Não, colocaram outro. Pronto, colocaram, professor. Pode Foi? enviar. Tá, Foi. vou mandar aqui. Foi aqui, professor. Foi aqui sim. Chegou pra mim a notificação. Pronto, mandei aí para vocês, tá? Então, pessoal, vamos fazer, para ficar todo mundo igual, vamos fazer a transformação agora dessa estrela aqui, ó, em azul, que ele chamou de primeira estrela em azul, para um triângulo, para depois a gente poder simplificar. Tipo assim, vou dar uns 15 minutinhos, tá? Para a gente fazer, para vocês fazerem aí, e daqui a pouco eu volto. Eu vou resolver um negócio aqui rapidinho e já volto, tá? Então, 15 minutinhos a gente vai lá e a gente corrige, ok? Tá, já volto em 10 minutos, 15 minutos eu volto, gente. O que eles chamam de primeira estrela em azul é R1, R3 e R4, não é isso? O que eu entendi foi isso também, R1, R3 e R4. Valeu.
Professor, o áudio não tá saindo aqui no telefone, não. Não tô conseguindo ouvir, não. Professor, você tá mutado. Desculpa, gente, desculpa, não reparei. Dá o mesmo resultado da outra, né, professor? Tem que dar. É isso que a gente tem que ver, né? Porque é equivalente, né? É. Os nós aqui você coloca arbitrariamente, né? Mas você tem que seguir o que você definiu como 1, 2 e 3, tá? Eu escolhi 1, 2 e 3 como se fosse isso aqui, né? Você de repente pode escolher outro, mas você tem que seguir essa nomenclatura até o final. Então o meu R1 vai ser o resistor de 100, né? O meu R2 vai ser o resistor de 800. Na verdade, o R3 aqui, né, que é o de 800 agora, vai se chamar o meu R2, tá? Então, isso às vezes dá uma confusão, cara. Mas tem que ser feito. Professor, eu continuei do jeito que estava. Eu só peguei, tracei as diagonais, né, com os ali de cima e de baixo, e ali do 3 e pro 1, eu passei uma linha redonda, assim, significando como se fosse uma reta. E daí eu achei mais fácil de ver no circuito. Então, a maneira de você enxergar, organizar isso, você define, né? Mas no final, o importante é isso. No final tem que dar a mesma coisa. Sim. Né? No final tem que dar a mesma coisa. Aí como eu fiz desse jeito, eu mantive o R1, R3 e R4. Eu só chamei um de R14, outro de R13 e outro de R34. Mas aí você inventou um outro nome, né? Tipo, eu tento adaptar o nosso circuito para a fórmula que a gente tem. Tipo assim, eu acho mais fácil, né? Mas, como eu falei, Não, basicamente, ao invés de ser R1, R2 e R3, ficou R1, R3 e R4, porque para já ficar considerado no circuito, né? Do jeito que tá chamado. Eu achei mais fácil de ver. Você chegou no 234 e pouco também, né? Cheguei. Então é isso que a gente tem que chegar. Né? E depois dessa transformação aqui, a gente vai redesenhar esse circuito e vai fazer os dois paralelos que eu te falei, né, que vão acontecer. Que fica tipo a bandeira do Brasil. E depois você vai fazer um outro paralelo no final, né? Um paralelo no final para fechar o circuito. Não é isso? O paralelo vai ser com o R14. O último. Que é o que passa lá do 1 até o 3. Que eu chamei de R14 porque era do R1 e o R4. O meu resultado deu 234,5142, mas eu acho que é porque eu não arredondou, né? Porque o seu tinha arredondado lá antes. Você lembra? Sim. Isso aí é questão de arredondamento. Então, esse meu aqui eu enxerguei dessa forma, seguindo esses nós aqui, né? Bem, calculando então a transformação, eu vou ter o R12, o R13 e R23, que eu vou botar o resultado direto, tá, pessoal? Porque a gente já tá meio em cima. Você confirma para mim, André, se bateu aí com o teu, né? Acho que dá para fazer aqui também. 3 e R23. Professor, acho que se você trocar ali o R3 pelo R2, vai ficar mais fácil para o pessoal visualizar no circuito, porque vai ficar do jeito que está arrumado lá. Ó. Você consegue ver o que eu estou falando?
porque o 230 vai estar para baixo, que seria o R4, e seria melhor botar ele como R2. Você Botar o consegue 3, ver o que eu quero dizer? botar o Porque 3 daí, aqui, inverter o 2. sim, porque daí o 1,2 ficaria como se fosse o nó 1,3 lá do circuito, entendeu? E o R3 ia ser o 800 que está saindo. O 100 está subindo, o 800 indo para a direita e o 230 descendo. Cara, deixa eu fazer assim que depois eu vou me enrolar aqui, cara. Tá tranquilo. O resultado vai ser o mesmo, não vai mudar No nada. final vai dar a mesma coisa, só a diferença referente aos R só. Não, eu sei, é porque o pessoal pode conseguir ver mais fácil do outro jeito, porque depois ele vai ter que inverter. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter o produto, né, do 100 com 800, R1 vezes R2, R1 vezes R3, R2 vezes R3. Né? Então vou ter 100 vezes, que isso aqui vai ser comum, né? 100 vezes 800 mais 800 vezes 230 mais 230 vezes 100. Esse aqui vai ser o meu numerador que vai ser comum, né? E aqui no caso eu vou dividir pelo R1, 2, vou dividir pelo R3, que é o 230. Opa. Obrigado. Vou repetir de novo, só vou trocar o denominador, né? O R13 aqui, eu vou dividir o denominador, vou dividir o R2, obrigado. Eu vou dividir pelo R2, que é 800. E o R23 eu vou dividir pelo R1, que é 100. Beleza? Então, redesenhando o circuito, vocês acharam a mesma coisa, né? Bateu aqui. Então, redesenhando o circuito, agora a gente vai achar dois paralelos aí. Caramba, agora para redesenhar isso aqui. O problema é que eu estou sem recurso aqui de como que eu vou redesenhar isso aqui. Faz no Paint, professor. Vou fazer no Paint, boa ideia. Vou pegar isso aqui, ó, vou copiar no Paint e dar uma... Corta e cola. Então aqui, ó, tá bem complicado aqui.
Mas tá ficando bom, depois vai dar para entender. Então aqui eu vou botar um resistor aqui depois, né, que vai ser o meu triângulo. Então, vou mudar ele aqui. Aqui eu vou ter um resistor. Porra. Faz um quadradinho. Faz um quadradinho. Tá, então, usando a minha nomenclatura lá, a minha... Certo? O meu R12 vai ser 1247. O R12 vai ser o resistor que vai ficar aqui, ó, né? Entre R1, entre o nó 1 e o nó 2, ó. Sim. Tá? 1247,8. Certo. No R13, R13 vai ser o resistor que vai ficar aqui, ó, entre o nó 1 e o nó 3. Eu vou ter um resistor de 358, que vai ser esse aqui, ó. R$ 358,75. Tá? E o outro que vai sobrar, que vai ser o R23, que vai ficar entre esses dois nós aqui, vai ser o resistor de 2.870. Show. Então, Só copia e cola, professor. Seleciona e copia. Dá. Dá. Que trabalheira, né, cara? Putz. Se fosse no quadro, já tinha feito. Nossa. A única vantagem é calcular no Excel. Eu acho que ele levou lá para cima. Esse é o problema, às vezes ele leva lá para cima. Pô, você tá vendo que a escolha da transformação deixa o negócio bem mais complicado, né? Sim. Então, o que a gente tem aqui agora
Depois dessa transformação, a gente vai ter um paralelo aqui de 1247 com esse resistor de 350. Né? Uhum. São 3 paralelos, né, professor? Basicamente, eu chamei de equivalente 1, 2 e 3 para calcular o total. Vai ser esse paralelo aqui, depois vai ser esse paralelo aqui, aí depois eu vou somar os dois, né? E depois vou fazer o paralelo final de 358, né? Sim. Então, vou chamar, eu vou colocar aqui o resultado, que vai ser 1247,8 vezes 350 dividido 50. Né? Uhum. Então, esse primeiro paralelo. Se quiser, você pode selecionar ali em cima também, só que já tem os números. Você calculou ali o R1, R2, R12, R13 e R23. Não tem que ficar digitando toda hora 2870. Mas eu prefiro fazer assim, cara. Vou fazer assim mesmo, porque acho que... Beleza. Então aqui, aqui eu vou somar essas duas goiabinhas aqui e depois vou fazer o paralelo com esse outro aqui. Eita! Tá batendo aí com o seu, André? Com o do Guilherme tá, professor. Acho que tá me confundindo com alguém aí, professor. Tá confundindo meu nome com outro alguém aí. Cara, quem tá falando... Pô, eu tô falando com o Guilherme pensando que é o André. Tá batendo sim. Quer dizer, mais ou menos porque eu... Não, tá batendo certinho. Então esse 667, eu não vou desenhar o circuito de novo não, que não, isso dá um trabalho tremendo, cara. Olha só, mas vocês entenderam, né? Isso aqui vai ser a soma do paralelo daqui com o paralelo daqui, que vai dar um resistor único, né? Que agora eu vou fazer o paralelo desse 358 com esse 667 aqui. Ok? Que vai ser o resultado final. O resultado dá quanto mesmo? Tem que dar o mesmo lá de cima, cara. Tem que dar esse aqui, ó. Caraca, achei 197. Bem longe. Bem. Tá, então vou ter esse aqui. Vezes... mais... Deu 5,4. Realmente deu uma diferençazinha, né? Mas é porque a gente não teve as aproximações todas. Né? Ok, eu não... Teve muita casa decimal que a gente desprezou. Mas, se você parar para perceber, está dentro... Aproximado. Dentro do esperado.
Você percebe que deu trabalho, deu muito mais trabalho, né? Mas se você fizer, também vai dar certo, né? Então, dependendo da escolha sua, você pode ter pouco trabalho. Esse aqui foi bem simples, né? Quando você usou a transformação estrela-triângulo, né? Na verdade, triângulo-estrela, né? Ficou bem mais fácil. Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas também dá certo. Certo? Sim. Então, gente, vamos lá voltar aqui para a gente fechar, que já, já deu horário, né? Mas já deu horário, a gente estende um pouquinho. Então, voltando lá para o relatório, a ideia é você comprovar essas relações aí, num outro circuito, né? Esse aqui a gente fez um exemplo aqui agora, mas o circuito que vocês têm que fazer no relatório, esse aqui foi um exemplo, beleza? Esse aqui foi o exemplo, né? Até aqui a gente viu. Então, na parte prática, o circuito é outro. Igual, a configuração vai ser igual, mas os valores vão ser diferentes, beleza? Tá? Então, a gente tem quatro abordagens possíveis. Pessoal, faz duas só, para não ficar também muita coisa. Tá? Então, faz um triângulo e faz uma estrela à sua escolha, ok? Professor. Fala. Agora eu descobri porque o meu deu diferente. O Mongol aqui usou o circuito da prática já. Não entendi. Usou o circuito de quê? Eu usei os valores desse circuito que tem que fazer na prática já. Eu não usei os outros. Tá. Então você já fez o relatório, né? Na real, ele tem que fazer agora do outro jeito, né? Porque você pediu 2, não é? Ou é um só? Então, faz o seguinte. Outra coisa, pessoal. Vamos fazer, porque ficou muito complicado para eu receber os relatórios de todo mundo, muita gente mandando. Vamos fazer o relatório em grupo, beleza? Um grupo de 4, 5 pessoas, tá? Porque aí fica menos coisa para eu receber, que me deu muito trabalho realmente essa maneira de eu receber o relatório, ficou complicado. Vamos fazer grupo de 4 ou 5, e a gente segue assim agora, ok? Como o professor Toscano também faz, ele está fazendo em grupo lá, eu vou fazer em grupo também, né? Sim. Tá? Então, o circuito é esse aqui, e você escolhe um triângulo e uma estrela para fazer, e comprovar essa relação que a gente fez agora no exemplo. Tá? Pode escolher o triângulo de cima ou o triângulo de baixo e uma estrela qualquer também. Essa estrela da esquerda ou a estrela da direita. Beleza? Pessoal, notas do relatório. Vamos tentar fazer também em cima desse documento aqui. Tá? Porque, que nem a gente fez na prova. Na prova foi interessante porque a gente usou o documento da prova e foi anexando as imagens, as simulações. É isso que eu quero, pessoal. Muita gente também fez o relatório, entregou para mim manuscrito, sem a simulação. Por isso que eu não dei o ponto total, né? Se você for perceber lá, eu tirei um pontozinho porque a simulação vai ser como se fosse a nossa prática, né? Então, vamos tentar usar o documento que eu mando para vocês, para a gente editar e fazer que nem a gente fez na V1, né? Colocar as simulações e os cálculos dentro desse documento. Edita esse documento bonitinho e me manda ele para ficar um padrão para a gente, tá? Para não ficar aquela coisa meio... cada um faz de um jeito, né? Então, vamos tentar usar essa abordagem agora, beleza? Então, vamos ser em grupo e vai ser em cima desse documento que eu mandar para vocês, beleza? Então, vai ter que ter a transformação, escolhe 2, né? Como eu comentei, e inclui a simulação depois, tá? Inclui a simulação depois. Professor, uma dúvida aqui.
No multisim não tem como fazer análise da resistência. Então a gente vai ter que fazer pelo outro mesmo, pelo aquele outro, o FigureCAD. Não tem como fazer. Não sei, não entendi. Eu tô preferindo usar o multisim, que ele é um pouco mais ágil, sabe? É mais rápido mexer aqui nas coisas. Porém, pode fazer no multisim. Sim, mas aqui nos probes só tem análise de tensão e corrente, pelo que eu tô vendo. Não tem análise de... Ele não tem o ohmímetro. Tá. Não. Então, o que você faz? Você faz por comparação, na verdade. Depois que você simplificar o circuito, você mede a corrente. A corrente no circuito complexo que você tem no exemplo e a corrente no circuito depois simplificado vai ter que ser a mesma, certo? Então sim. Faz por essa analogia. Professor, pode ser o circuito da equivalência final? Sim, você compara o circuito da equivalência final com o circuito dado no relatório. Sim, aí só faz a simulação como se fosse a equivalência final, né? Do lado do multisim. Pode ser? Pode ser. Não, você faz as duas, né? Você faz o circuito total, como... Quem me perguntou agora da resistência? O André, professor. Então, André, você, não tem a probe da resistência, mas você pode medir a corrente do circuito num caso e no outro, no circuito simplificado e no circuito, vamos dizer assim, o complexo, né? Elas têm que ser iguais. E entendi. Com isso igual, você está comprovando que a simplificação foi válida, né? Show. Entendi, professor. Então, obrigado. Faz as duas. Tá? Que a ideia é essa. Professor, uma pergunta. Qual o programa que você está sugerindo para a gente fazer a simulação? Faz no Multisim, que eu acho que é mais interessante nesse caso aí. Multisim Live. Quem está falando? Isaacson. Eu estou fazendo a primeira aula hoje. Eu perdi a V1, aí vou fazer a V2 e a V3. Então, Isaacson, busca no Google Multisim Live e faz um cadastrozinho. O Multisim é um simulador online para você fazer as práticas aqui nossas. Eu passei duas. Eu passei o Multisim e eu passei o Tinkercad. Você pode escolher uma das duas, que são interessantes também. Mas para o nosso caso agora dessa transformação estrela-triângulo, melhor usar o Multisim. Tá ok, perfeito, professor. Obrigado aí. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Professor, eu também estava um pouco afastado das aulas aí, porque eu não estava conseguindo acessar. Esse Multisim, depois que eu baixar ele, eu consigo aplicar toda essa questão dos testes? Sim. Não, você não precisa nem baixar, cara. Eu vou abrir ele aqui rapidinho para você. Luciano, né? Luciano. Busca lá no Live. Essa página aqui você vai ter que fazer um cadastro quando você entrar a primeira vez, para você gravar os seus circuitos, né? Sim. Tá, então aqui depois que você tiver a sua conta, você cria os seus circuitos aqui. Deixa eu abrir um aqui só para te exemplificar. Circuito simples aí da nossa aula, dessa primeira aula. Ô, professor, e em relação à chamada? Cara, boa pergunta. Eu estava esquecendo disso. Vou fazer a chamada. Deixa eu só terminar aqui com o Luciano. Eu vou fazer a chamada e libero vocês. Certo, Luciano? Então, esse aqui é um circuito que a gente já fez, ó. E ele é bem simples de usar, né? Então, você clica e arrasta os componentes, resistores, fontes,
tudo que você precisa para o teu circuito, conecta ele e simula, tá? Esses Vzinhos aqui, Azinho, são o que a gente chama de probes, para você, que ele mostra o valor da corrente e da tensão naquele ponto ali, daquele nó, tá? Então é isso aqui que a gente está usando como ferramenta para simulação nesse momento agora, tá? Ah, tudo bem. Vou dar uma intensificada nisso, porque eu perguntei se foi semana passada, mas era na V1, não tinha como fazer isso mais aí. Mas eu vou dar uma intensificada então agora, sabendo disso. Tá, Obrigado, professor. É tranquilo, qualquer coisa você manda mensagem no grupo aqui que o pessoal te responde ou eu te respondo. Tá bom? Tá ok, então. Obrigado. Pessoal, deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho, então. Anderson, tá aí? André tá aí, não tá? Tô, professor. Daniel. Danilo. Emerson. E aí, professor? Tô aqui. Fábio Herpes. Fábio. Guilherme tá aí, né? Eu tô aqui. Igor. Presente, professor. Igor, presente, professor. Professor Daniel caiu aqui. Isaacson, presente. Opa, Fábio, professor. Fábio também. Tô aqui, ó. Daniel. Isaacson tá aí. Presente. Jonas. Leandro Maurício. Professor, depois vê o Daniel para mim, professor, por favor. Quem não tá aí é o Daniel. Obrigado. Leandro. Liliane. Aqui, professor. Luciano Carvalho, tá aí, né? Tô aqui, mestre. Luciano Francisco falou comigo também. O Jonas tá, só que ele tá sem áudio. Oi, Jonas. Ele tá, só que tá sem áudio. Ele mandou lá. Marcos Henrique. Marcos Ponte. Marcos Ponte. Presente. Marco Vinícius. Presente. Professor. Pedro Henrique. Professor, o Leandro também tá, ele mandou no chat. Leandro Maurício Carneiro. Tá. Pedro Henrique não, né? Até agora nada. Professor. Rafael. Oi. Professor, para o Jonas tá na frente, tá? Ele já botou o celular. Baixa o microfone se não for falar. Robson. Ítalo, estou aqui, professor. Wagner Vinícius. Vitor Emanuel. Presente, professor. Wagner Silva. Wagner não. Vai lá, pessoal. Então, pessoal, obrigado aí pela presença. Se cuidem. Estão liberados. Olá, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.
Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Boa noite aí. Boa noite, professor. Obrigado aí. Boa noite, Gabriel. Se cuidem. Um abraço. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem. Ô, professor, o senhor disse que pode ser em grupo. Qual o número de pessoas no grupo? 4, 5 pessoas. Ah, não vai dividir tipo bancada, não, que vai até 6, não, né? Não, 4, 5 tá bom, tá bom. Tá? Tá, valeu, professor. Porque Valeu. a V1 foi em 5, né, que o senhor distribuiu. Pode ser 4 a 5 pessoas. Se de repente você não tiver 5 pessoas, faz em 4. Não, Beleza? eu acho que tem um grupo ainda da V1. Se mantiver, vão ser 5. Pode ser, pode ser. Tá bom. Falou. Obrigado, professor. Boa noite aí. Valeu, cara. Tchau, tchau.